De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, tá muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito. O gramado estava alagado. O gramado estava pesado. É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa e não foi. Então, o Fluminense do Mano Menezes soube neutralizar o Flamengo do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei. Salve, salve, nação flamenguista. Pessoal, jogo do Flamengo aí 0-0, né, com o Fluminense. Eu sei que muitos estavam esperando uma boa atuação, que o Flamengo passasse por cima, passasse o trator, o caminhão, como a gente sempre diz aqui, né. Pessoal, mas Felipe Luiz aí foi bem claro, né. Tá apenas iniciando, né, a temporada, né, o revezamento de alguns jogadores, né. Jogadores nem sempre vai estar 100%, aquele jogo do Botafogo foi outra situação. E a gente também tem que entender, né? Felipe Luiz não foge das perguntas, responde. Inclusive vamos trazer algumas aí, algumas que eles foi perguntado aí, ele é diferente de Abel, né? Temos que ser realistas, né? E a mídia, né? A mídia sempre debatendo, né? Onde é que Felipe Luiz vai parar, né? Será que realmente Mano Menezes parou o Felipe Luiz? Eu não vejo assim, né? E Felipe Luiz armou o time de acordo com a necessidade, não precisava ganhar. O empate já era um bom resultado, até porque o Flamengo é o vice-colocado. Quem precisava da vitória é o Fluminense. Eu acho que vocês estão esquecendo disso. O Fluminense é quem está fora do Campeonato Carioca. O Flamengo ainda continua na briga, né? Vamos trazer aí, pessoal, 2 cortezinhos. Crédito do vídeo na Flá TV e também Fala João Guilherme. O link vai estar aqui na descrição. Algumas perguntas sobre o jogo aí de Felipe Luiz. Depois tem uma análise aí de João Guilherme, onde ele traz situações importantes. Vamos acompanhar o vídeo. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Alexandre entrou no campo 100%. Felipe, aqui, Lu da Flá TV. O quanto que você entende que esses jogos, ainda esses próximos clássicos, ainda seguem como jogos de preparação para o Flamengo, né? Que ganhou uma Supercopa, foi um jogaço e gera toda aquela empolgação. Mas o quanto que você entende que esses jogos vão ser importantes para a sequência dessa preparação? Você acabou de falar aí no objetivo de Campeonato Brasileiro e tudo mais, para que os jogadores cheguem na sua plenitude. E o quanto que esses clássicos agora próximos vão servir como boas métricas para você também como treinador? Eu sempre penso que o jogo ele é um guia, né, para a gente ver onde estão os problemas e atacá-los e corrigir esses problemas cada vez mais. E o time ir evoluindo, né, nessa curva. E às vezes os jogos que são mais difíceis como hoje são os que mais te dão pistas, né, da onde pode melhorar, o que mais. Então, como eu falo, jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenha dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do Brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar, quis ganhar do Fluminense hoje, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e das fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. E é importantíssimo que a gente esteja preparado. Tem uma na minha opinião, e o Felipe, logo no início, ele foi numa linha parecida com a minha, né? O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo.
bloqueou o Flamengo. Linhas adiantadas de marcação, impedindo uma saída de jogo do Flamengo. Perdão, aqui estou com uma tosse chata. Impedindo a saída de jogo do Flamengo, que começa lá com o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, muito importante. O De La Cruz, que não esteve em campo hoje, muito importante para dar esse dinamismo maior ao meio-campo, essa transição, ela fica muito mais rápida com o De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, está muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito, o gramado estava alagado, o gramado estava pesado. É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa, e não foi. Então, o Fluminense do Mano Menezes soube neutralizar o Flamengo do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei que o Felipe demorou muito para mexer no time, muito, né? Ele fez as primeiras alterações ali, Luiz Araújo e Juninho, claro que ele mexeu logo no início por causa da lesão do Alexandre, mas foi logo no começo que o Ayrton Lucas entrou. Mas assim, no segundo tempo e até mesmo no intervalo, ele já poderia ter trocado peças. Era nítido já no primeiro tempo que o Flamengo estava encontrando dificuldade. O Fluminense... Não vejo assim, eu vejo o Flamengo fazendo uma péssima partida, né? Jogou mal, sem sombra de dúvida, mas não foi muito por método do Fluminense, né? Também temos que ver isso, né? Acho que foi por erros individuais, a equipe coletivamente teve mal, mas não foi muitos por método do Fluminense. O torcedor do Fluminense não se anime muito. Encaixou a marcação. O Fluminense não deixou o Flamengo se impor. O Fluminense marcou o Flamengo de tal forma que o Flamengo não conseguiu fazer o seu jogo. E lá de trás tentava a ligação direta, porque a bola não passou pelo meio-campo do Flamengo. Então o Felipe, ele poderia ter tentado alguma coisa antes, já mesmo no intervalo. Não fez isso. Esperou, colocou o Juninho e o Luiz Araújo, e depois, já aos 39, 40 do segundo tempo, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Alan. O Cebolinha que teve a grande chance do jogo e a grande chance do Flamengo para fazer o gol no final. Então achei que o Felipe não foi bem hoje, o Flamengo não foi bem, mas um mérito do Fluminense muito grande nessa situação. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Em tempos recentes, o Fluminense, se você for ver, mesmo na época de Fernando Diniz, é o time que melhor encaixa o seu jogo contra o Flamengo, é o time que sabe usar as artimanhas que desfocam o Flamengo. E hoje foi uma situação bem parecida. Taticamente, o Mano Menezes montou a sua equipe para impedir o Flamengo de Felipe Luiz de avançar e se impor. E conseguiu o seu objetivo. O empate foi ruim para o Fluminense. O Fluminense está praticamente fora do campeonato. O Fluminense não jogou. Cara, pergunta para o torcedor do Fluminense. Agora, se você está perto de um tricolor, pergunta para o torcedor do Fluminense o sentimento dele. O torcedor do Fluminense, nesse momento, está satisfeito. Eu garanto. Se tiver algum tricolor aqui na live, pode aparecer e se manifestar, por favor. Está satisfeito. Por quê? Qual era a expectativa antes da partida? O Flamengo vem de um grande jogo contra o Botafogo, que dominou inteiramente o Botafogo, ganhou
com sobras. Vem de uma goleada no meio de semana contra um time pequeno, mas é uma goleada. E aí chega no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que não estava jogando bem. O Fluminense fez hoje o seu melhor jogo até aqui na temporada. A equipe muito comprometida taticamente. A equipe executou o plano de jogo com perfeição. A expectativa era que o Flamengo vencesse o jogo e vencesse até bem. Mas o Fluminense não deixou isso acontecer, né? O Fluminense é um time que sabe jogar contra o Flamengo. Eu até citei o exemplo aqui do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona muitas vezes está em dificuldade na temporada e tal, mas quando encontra o Real Madrid, ele cresce. Ele joga o seu melhor futebol. É o caso do Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense é um time... A história mostra isso, né? Embora o Flamengo tenha mais vitórias no geral e o Flamengo tenha passado o Fluminense em número aí de vitórias, em decisões, aquela coisa toda, mas o Fluminense é um time que historicamente dá trabalho ao Flamengo. Sabe jogar contra o Flamengo. E o Mano Menezes, que é um treinador muito experiente, o Felipe é um iniciante. O Mano Menezes encontrou uma forma de bloquear o Flamengo do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, durante o jogo, ele não conseguiu sair disso aí. Ele não conseguiu sair desse esquema montado pelo Mano Menezes. Então, mérito do Mano Menezes, mérito do Fluminense, né? Antes do jogo, eu não vou nem dizer. Pessoal, vamos comentar aqui, né? De João Guilherme, né? Ele fala que o Fluminense neutralizou o Flamengo, né? Que o Mano Menezes neutralizou Felipe Luiz, né? Discordo plenamente, né? Mas eu sei que muitos vão dizer, por que você está discordando? Porque não é que o Fluminense neutralizou, pessoal. O Flamengo não fez nada. O Flamengo não agrediu, o Flamengo jogou mal individualmente. O Flamengo teve hora que repetiu aquela jogada que eu acho que todo torcedor flamenguista tem ódio, tem raiva. Que é aquela jogada de Tite, né? Léo Pereira, não é Léo Pereira especificamente, um zagueiro, né? O zagueiro lança pro ponto. Zagueiro lança pro ponto. Acho que é a pior jogada que o torcedor do Flamengo tenha na cabeça, é essa daí. E hoje repetiu várias vezes, né? Ele, no mínimo, com o Léo Pereira eu vi 3 a 4 vezes. Só com o Léo Pereira, né? Léo Ortiz também tentou outra. Vai acontecer de uma ou outra dar certo? Claro, pessoal. Vai acontecer. Mas eu acho que não é por aí. Jogo do Flamengo, jogo de Felipe Luiz. Subiu as linhas. Primeiro que o Flamengo hoje não subiu as linhas. Não sei por quê. Não sei por quê. Marcava ali na intermediária. Subia as linhas, marcar a pressão com intensidade. O Flamengo hoje não teve intensidade. E olha que os jogadores aí tava poupado, né? Não jogou no último jogo. Claro, pessoal, teve um jogo desgastante, né? Contra o Botafogo. Isso ainda pode estar pesando, né? Campo pesado, né? Um jogo bastante complicado contra o Botafogo. Início de temporada, né? Tem jogador que dá aquela relaxada, né? Eu não vou forçar muito aqui. É isso, né? A gente tem que ver isso. Mas dizer que Mano Menezes neutralizou o Flamengo, o Fluminense neutralizou, não. Acho que teve vamos ser realistas, 2 times péssimos em campo. Pessoal, faz tempo que eu não vejo uma partida de futebol desse nível. Estou criticando só aqui o Flamengo, não. Estou criticando também o Fluminense. Eu vi em outras lives aí, torcedor do Fluminense comemorando o empate. Eu não entendi. Não entendi como é que tem um torcedor Fluminense comemorando empate. Primeiro que o Fluminense precisava da vitória para ver se classifica no campeonato. Segundo, comemorando um empate contra um arquirrival. Eles sempre querem ganhar, né? Essa parte eu discordo de João Guilherme. A parte que eu concordo, o Fluminense sempre faz jogos difíceis com o Flamengo, pessoal. Sempre. Não é de agora, né? O Flamengo vem bem, vem bem, vem bem.
pega o Fluminense, parece que desanda, né? No Brasileirão, inclusive, a única derrota do Felipe Luiz é para o Fluminense. É para o Fluminense, apesar de todo desfalcado, mas é derrota, né? E o que eu acho interessante aí das coletivas de Felipe Luiz, que todo mundo gosta, todo torcedor do futebol brasileiro hoje acompanha a coletiva de Felipe Luiz. Ele é um cara explicativo, um cara que transmite o que aconteceu dentro de campo para o torcedor. Ele é esse treinador, né? Então, ele foi bem claro, né? O Flamengo não foi bem, ele não vai dar uma sequência aí de 5, 6 jogos a esse time agora, imediato, né? Só mais no Brasileirão, quando começar o Brasileirão. Tem um elenco qualificado, então pode fazer as alterações, sem sombra de dúvida. Eu acho que essa peça que João Guilherme disse aí, né? Inclusive no vídeo. O Flamengo não veio muito alterado daquele jogo do Botafogo, né? Veio simplesmente De La Cruz saiu, entrou Everton Araújo. Pois é, justamente isso aí, pessoal. É um bom jogador, vai crescer muito, tem futuro, assina embaixo. Mas hoje não, ontem, fez uma péssima partida. O moleque tava nervoso, sentindo claramente, não acertava nada. Ele tava neutro no jogo, né? Podemos dizer assim que ele tava um a menos, né? E De La Cruz é De La Cruz, né? Eu acho que ele deveria ter entrado com ala, né? Desde o início do jogo. Não entrou no início do jogo, deveria ter feito a substituição no intervalo, também não fez, eu acho que foi um erro, concordo com o João Guilherme. Mas o Flamengo em si foi mal, o jogo em si, péssimo, e eu vejo muito torcedor do Fluminense comemorando esse empate. Né? Os torcedores do Fluminense eu não comemorava, porque o que eles apresentaram, Rossi não fez uma defesa mais lamentável do que a gente. A gente sabe que isso aí não é o futebol do Flamengo, agora o Fluminense eu não sei. No ano passado eles comemoraram a vitória em cima do Flamengo, né? Achando que ia ser campeão brasileiro e findaram sendo rebaixado, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa a sua opinião aqui também nos comentários e até a próxima, pessoal.